aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Curso e a gente vai com vocês aqui para mais uma dica para a prova oral da Polícia Civil, tá bom? Na aula número 5, para você se ligar nesse português e arrasar nessa prova oral, tá bom? Vamos lá então. Olha, vamos falar hoje sobre predicado da oração. Então, ele vira para você e pergunta assim: olha, eu quero saber. Em relação à primeira e à segunda oração, eu quero saber sobre o predicado. Na primeira oração, o detento está em sua cela. Segunda oração, com seus companheiros de cela, o detento está irritado. Então, primeira oração, o detento está em sua cela. E segunda, com os seus companheiros de cela, o detento está irritado. Pois bem, primeira e segunda oração têm o mesmo tipo de predicado? O predicado é o mesmo? Bom, para eu responder isso aí, né, eu vou ter que saber o que é esse tal de predicado, né? Porque senão eu não tenho condições de dar essa resposta. Pois bem, eu coloquei para vocês aqui um pequeno resumo. O predicado é o seguinte: você vai gravar dessa forma. Você retira o sujeito da oração, procura o sujeito, retira. O que sobra é o predicado. E ele pode ser de três tipos. Então, primeiro, verbal. E aí ele vem com a seguinte estrutura: se for um predicado verbal, você vai encontrar lá o sujeito, o verbo e os objetos. Esse verbo aqui vai ser um VTD. VTD é o verbo transitivo direto, aquele que quando você conversa com ele, você pergunta o quê. Pode ser um VTI, que é o verbo transitivo indireto, que é aquele que quando você conversa com ele, ele vem com uma pergunta acompanhada de preposição. Você pergunta a quê, de quê, por quê, com quê, em quê. E logo em seguida vem os objetos. E também a gente vai ter aqui, ó, um VI. O VI é o verbo intransitivo, que é aquele que não aceita pergunta, não precisa de complementos. Bom, falando aqui da nossa oração, ele pegou o seu carro em casa. Quem é o sujeito? Ele. Pois bem, o predicado então é pegou o seu carro em casa. Vamos analisar. Tem o sujeito, o verbo pegou. Quem pega, pega o quê? É um VTD. Pegou o seu carro, objeto direto. O que seria em casa? Seria o adjunto adverbial de lugar, ou seja, isso aqui é uma locução adjetiva na análise morfológica, e aqui a gente está tratando de análise sintática, então é um adjunto adverbial de lugar, tá bom? Então, locução adverbial, essa aqui é uma locução adverbial de lugar, e aí você tem um adjunto adverbial de lugar, tá? Então, veja bem, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o sujeito, o verbo e o objeto. É um predicado verbal. Eu costumo falar PV, predicado verbal. Quem é o sujeito aqui? É a Ana? Então, esse aqui é o nosso predicado. Perdeu. Quem perde, perde o quê? É um VTD de novo, a cabeça, objeto direto, certo? Vamos colocar de uma outra forma. Trabalha-se muito. Olha, toda vez que o verbo vem acompanhado do se, é porque você tem que analisar de uma outra forma para encontrar o sujeito primeiro. Então, você tem que conversar com esse verbo para ver se ele é VTI, VI ou até mesmo um verbo de ligação acompanhado do se. Se for um desses três casos, você vai ter um sujeito indeterminado. Então, nesse caso aqui, ó, trabalha-se muito. Trabalha-se e pronto, você não pergunta nada, não. Então, já entendi, você trabalha. Muito é só um advérbio, é nosso adjunto adverbial de intensidade. Então, aqui, quem é o sujeito? É um sujeito indeterminado, não sei quem é. Portanto, tudo isso daqui, ó, se o sujeito não está aqui, é indeterminado, né? Não sei quem é. Então, tudo isso é o nosso predicado. E o que a gente tem no nosso predicado? Bom, eu estou vendo aqui só o verbo e o advérbio, então é um PV, tá? Agora o de baixo. Predicado nominal. Presta atenção, só vai ser predicado nominal se houver um verbo de ligação. Vou dizer para você quem são os verbos de ligação. O verbo ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, andar, tornar-se, virar e cair. Todos esses são verbos de ligação.
Então, presta atenção. Como é que eu vou saber se é um verbo de ligação? Olha como eu vou fazer. Ele parece feliz. Bom, ele é o sujeito, então o predicado é isso aqui, né? Beleza. Bom, parece, tá na lista lá de verbos de ligação. Mas como eu vou ter certeza que ele é um verbo de ligação? Você vai olhar aqui, ó, feliz. Feliz é um estado. Predicativo significa estado, é o estado da pessoa, o estado do sujeito. Então, veja bem, feliz é o estado dele? É como ele está naquele momento? É o predicativo? Então, isso aqui é um verbo de ligação. Isso é um verbo de ligação, predicado nominal. Vamos de novo. Estão impacientes. Todos estão impacientes. Ó, todos é o sujeito, estão impacientes é o predicado. Estão é o verbo estar, tá na lista, verbo de ligação. Vamos ver se impaciente é o estado dele agora. No momento, ele está impaciente, é o estado dele agora. Isso é o predicativo. Então, isso aqui é um verbo de ligação, e se é um verbo de ligação, predicado nominal. Mais um aqui, ó. Tornou-se rei. Tá vendo, ó? Tornar-se é verbo de ligação, por quê? Porque o rei é o novo estado dele agora, ele é um rei, certo? E o próximo, ó, José caiu doente. Caiu é um verbo de ligação? Sim, porque doente é o novo estado dele, é como ele está naquele momento, doente. Tá, mas professora, e quando não for verbo de ligação, e como é que ele não vai ser um verbo de ligação? Será que acontece isso? Por exemplo, ó, ele, vamos colocar aqui, ó, caiu da escada. Olha só. Caiu, tá na lista de verbos de ligação? Tá na lista. Mas vem aqui, da escada é o novo estado dele agora? Agora ele é uma escada, é isso? Claro que não, né? Da escada é o quê? É o lugar de onde ele caiu. É o adjunto adverbial de lugar. Então ele caiu e pronto. Isso aqui é um VI. Então deixou de ser um verbo de ligação. Então esse predicado não é mais um predicado nominal, é um predicado verbal. Ó, ele, sujeito, o verbo e um objeto, predicado verbal. Tá vendo a diferença? Vamos ver embaixo. Predicado verbo nominal. Então, esse daqui, ele vai ter o sujeito, os verbos, que pode ser o VTD, o VI e o VTI. Daí vem os objetos, né, que pode ser objeto direto, objeto indireto, mas também vai aparecer isso aqui, ó, um predicativo, que é o estado, certo? É o estado. Esse estado pode ser do objeto ou pode ser do sujeito, vai depender da oração. Vamos ver aqui. Ele é o sujeito, ó, então isso aqui tudo é o predicado, vamos ler. Chegou, ele chegou, já entendi, ele chegou e pronto, é um VI. O que é o cansado? Olha aqui, o cansado é o predicativo. É o estado dele, é como ele está naquele momento, cansado. Chegou e estava cansado. Do trabalho é só o lugar de onde ele veio, é uma locução adverbial, né? Que na análise sintática se chama adjunto adverbial. Então, esse aqui é o nosso advérbio. Então, olha bem, tem o sujeito, tem o verbo, mas também tem o predicativo. Então, é um predicado verbo nominal. Embaixo, felizes, as crianças comiam banana. Quem é que é o sujeito? Criança. Então, tirando a criança, ó, comiam banana e felizes, ó. Tudo isso aqui, olha, é o predicado. Menos a criança, que é o sujeito. Vamos ver, quem come, come o quê? É um VTD, ela come banana, objeto direto. E o que é o feliz? Feliz é o estado dela, quer dizer que ela estava comendo banana e estava feliz. Predicativo. Então, olha só, tem o sujeito, tem o verbo, tem o objeto e tem o predicativo. Então, é um predicado verbo nominal. Embaixo, considerou-se culpado o rapaz. Olha o verbo. Considerou-se. Lembra que eu falei? Quando você coloca o C, a gente tem que conversar para ver se é um VTI, um VI, um VL, né? Lembra que eu falei aqui em cima? Então, vamos ver, ó. Quem considera, considera o quê? Olha só, não é nenhum desses aqui. É um VTD mais o C. E nesse caso, existe um sujeito. O sujeito está logo depois. Ó, aqui eu estou dando uma aula de sujeito para você. Então, quando eu tenho um VTD mais o C, o sujeito está logo depois. Sabe quem é o sujeito? O rapaz. Você considerou o rapaz.
O rapaz é o sujeito desta oração. Então, ó, considerou-se culpado é o predicado. Bom, pois bem, o que é esse culpado? Culpado é o estado dele, é como ele está agora, certo? Ele é um cara que foi considerado culpado, então é um estado que criaram para ele, certo? É o que ele pode ter adquirido por conta própria ou alguém acha que ele é daquele jeito. Quando eu coloco o verbo considerar, achar, é porque você vai dizer alguma coisa sobre a pessoa, vai dar um estado para ela que pode não ser o ideal, nem o que ela é de verdade, mas é o que você acha naquele momento, ou o que ela está naquele momento. Então, esse aqui é o nosso predicativo, tá? O culpado é o nosso predicativo. Então, a gente tem um sujeito, tem um verbo e tem um predicativo, certo? Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Pois bem, vamos voltar aqui? Olha lá, o detento está em sua cela. O detento é o sujeito. Está em sua cela. Vamos pegar aqui embaixo. Com os seus companheiros de cela, o detento está irritado. Quem é o sujeito? O detento. Ele está irritado com os companheiros de sua cela, tá? Então, tirando aqui o detento, o que sobra é o predicado. Será que o de cima é igual ao de baixo? Olha, tem o mesmo verbo, está. Tá vendo? O estar, a gente tinha visto lá que é um verbo de ligação, um verbo estar. Vamos ver. O detento está em sua cela. Se isso aqui for um verbo de ligação, esse aqui é o estado dele. Não, não é o estado dele. Isso aqui o que que é? É o lugar onde ele está, né? É o nosso adjunto adverbial de lugar. É isso. Então, isso aqui, ó, não é um verbo de ligação. O que que ele é? Ele é um VI. VI, verbo intransitivo. Ele está e pronto. Em sua cela é só o lugar. Se isso aqui não é um verbo de ligação, esse predicado é verbal. Agora, olha de baixo. O detento está, olha o que está escrito, irritado. Esse aqui é o estado dele, é o nosso predicativo. Aí sim é um verbo de ligação. E o restante, professor, ó, com os seus companheiros, o que que é? Esses com os seus companheiros de cela, né? Tudo isso daqui. Com os seus companheiros de cela é a companhia dele. Companhia. Isso aí seria uma locução adverbial de companhia. Portanto, é o nosso adjunto adverbial de companhia na análise sintática. Então, esse é o adjunto adverbial de companhia, né? O irritado é o predicativo e eu tenho um verbo de ligação. Então, é um predicado nominal. Então, não, eles são diferentes. O predicado do início da primeira oração, né? Da inicial é PV e da segunda oração é PN. Então, eles são totalmente diferentes. Percebeu, gente, a diferença? Olha, se eu colocar o está e colocar um estado da pessoa irritado, paciente, tranquilo, feliz, capaz, tudo bem, é um verbo de ligação. Mas se eu colocar em casa, na rua, né? Aí eu coloquei um lugar? Não, então aí passa a ser um PV, porque o está passa a ser um verbo intransitivo, um VI, tá bom? É isso aí, gente. Tá aí mais essa dica, eu espero que vocês aproveitem e fiquem com a gente aí, até a próxima.